Avança aqui comigo ainda sobre arquivamento, tema muitíssimo importante que despenca em prova. Caiu, inclusive, na última prova da Defensoria Pública da União, vem caindo sistematicamente, inclusive em provas de segunda fase e em provas orais. Eu preciso que você saiba, porque, veja comigo, você conhece tão bem quanto eu a predileção e, para alguns, o fetiche do CESP-SEBRASP por jurisprudência, correto? Adoram o posicionamento do STF, adoram o posicionamento do STJ. Então, preste atenção comigo. Imagine se você pudesse juntar um tema de alta probabilidade de ser cobrado, como o arquivamento de inquérito policial, o arquivamento de investigação criminal, juntamente com o entendimento pulsante na doutrina por parte do STF e do STJ, por parte dos tribunais superiores. Agregue a esse conjunto já evidente de probabilidade de cobrança a mais recente dissidência, o STJ pensando de uma forma e o STF pensando de outra. É questão quase certa para cair na sua prova. E se é questão quase certa para cair na sua prova, é obrigação minha trabalhar, ainda que de maneira célere, rapidamente, os principais conceitos com você. Arquivamento e formação da coisa julgada, especificamente coisa julgada material. Pessoal, presta atenção aqui. Imagine a seguinte situação. Antes, vamos falar o que é coisa julgada. Fundamentalmente, a coisa julgada ela precisa ser compreendida sob dois aspectos ou sob duas classes ou classificações. A coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal é aquela que se consubstancia de maneira endoprocessual. Pessoal, entende essa expressão porque o CESP utiliza, e utilizou na prova da DPU do ano passado, não precisa ir muito longe e é recorrente. Por que endoprocessual? Ah, Pedro, eu não consigo entender. Calma, lógico que consegue. É endoprocessual, ou, como eu prefiro, endoprocedimental, no caso da investigação policial, no caso da investigação criminal, porque os seus efeitos não vão para fora, se limita a encerrar aquilo que foi debatido internamente, de maneira bem objetiva. Imagine que abre-se a investigação para o cometimento de determinado roubo. Ao fim e ao cabo do tempo de investigação, não se consegue juntar qualquer prova ou qualquer elemento de informação que indique concretamente a autoria do delito perpetrado. Nesse caso, o arquivamento do inquérito policial será de rigor. Mas perceba que esse arquivamento vai se dar por insuficiência de elementos de informação capazes de formar o convencimento, a opinião delicti, a opinião sobre o delito por parte do autor constitucional da ação penal, no caso o Ministério Público. E, claro, a insuficiência de prova, o próprio artigo 18 do Código de Processo Penal e entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal apontam claramente para o quê? Esse arquivamento não tem o condão de impedir o desarquivamento e sequer a propositura da ação penal, desde que apresentadas novas provas. Beleza, tranquilo. Por que eu estou falando disso? Porque há aqui apenas a coisa julgada formal. Naquele procedimento investigatório, acabou. Não há mais o que se discutir, mas fora dele não há impedimento, desde que haja surgimento de novas provas, de um desarquivamento ou notícias de surgimento de novas provas, ou caso efetivamente haja novas provas, a apresentar a denúncia. Estamos aqui do desarquivamento e da denúncia em face de um inquérito policial, eventualmente de maneira pretérita, tenha sido arquivado. De outra sorte, é a coisa julgada material. Se a coisa julgada formal é endoprocessual, a coisa julgada material é mais forte, é mais robusta e, consequentemente, é mais rara. Também exige um número maior de requisitos para sua efetivação. Que número maior? Porque, primeiro, antes de tratar desse ponto, eu quero que você entenda e assimile
coisa julgada formal é ainda processual, coisa julgada material é exo ou extra procedimental ou processual, porque seus efeitos não se limitam para dentro, são expansivos e se voltam para fora. De maneira objetiva, se eu arquivo determinada investigação policial e afirmo que essa decisão de arquivamento tem caráter de formação de coisa julgada material, esse caso específico, eu posso, acaso surjam notícias de novas provas, ou mesmo efetivamente novas provas, eu posso desarquivar ou apresentar denúncia. Se formou coisa julgada material, a resposta é negativa. Beleza, tranquilo. Feita essa revisão, Pedro, imagina que alguém tenha, ou alguém não, o MP tenha arquivado um inquérito policial em razão da evidente excludente de ilicitude. Nesse caso, a formação da coisa julgada, pessoal, essa é a pergunta durante muito tempo que eu brincava de $1 milhão. Vou dizer por quê. Porque, em tese, dogmaticamente, esquece os tribunais por 1 minuto, em tese, dogmaticamente, a resposta intuitiva era sim, forma coisa julgada material. Por quê? Deixa eu explicar. O arquivamento, ele, com base numa excludente de ilicitude, perceba que ele adentra o mérito. Para que o MP tenha arquivado com base numa evidente excludente da ilicitude, o MP teria que ter analisado o mérito do caso, já que excludente de ilicitude é um elemento do conceito de crime e, claro, é mérito na minha matéria, e com base nessa análise de mérito, ele fez o seu convencimento que foi homologado pelo Poder Judiciário. Logo, essa homologação dessa decisão de arquivamento adentrou no mérito do fato, convencimento absoluto em relação ao mérito. Se depois esse mérito, não estava bem convencido, tchau e benção, coisa julgada material. Isso é dogmaticamente, beleza? Porque a gente vai ver que na prática é um pouquinho diferente. Entenderam a lógica da coisa? Então, ao menos em tese, adentrei no mérito coisa julgada material. Por quê? Se fosse questões de prova, o MP faria o arquivamento. Olha, não estou convencido da autoria do fato, não estou convencido da materialidade do fato, não estou convencido do fato criminoso em si. E aí faria a coisa julgada formal. Mas houve um convencimento, uma manifestação sobre o tema e chancela do Poder Judiciário. Só que isso veio prevalecendo até 2009, quando o STF, através de sua primeira turma, deu a primeira traulitada. Como foi isso? Rapidamente, um caso lá no Espírito Santo, em que estava sendo investigado um crime de homicídio, suposto crime de homicídio praticado por pessoas vinculadas à polícia, agentes, eu não me lembro se é agentes ou delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. E aí entenderam que o homicídio ali analisado tinha sido efetuado no estrito cumprimento de dever legal não, no exercício regular de direito, ou de legítima defesa, uma das excludentes da ilicitude, acho que foi exercício regular de direito. Bacana, chancela do Poder Judiciário, coisa julgada material. Só que anos mais tarde, em 2009, o que é que aconteceu? O STF se deparou com a seguinte situação: tudo aquilo era falso. Na verdade, o crime tinha se dado porque as pessoas que estavam ali, os delegados, os agentes de polícia, os agentes de segurança pública, que tinham sido beneficiados com o arquivamento, faziam parte de um grupo de extermínio que, infelizmente, atuou durante muito tempo lá no estado do Espírito Santo. E aí, o que é que o STF fez? Não tem coisa julgada material, coisa nenhuma. Se descobrir que aquela causa de excludente de ilicitude não era verídica, estava equivocada, é sim possível desarquivar a investigação, apresentar nova denúncia, apresentar a denúncia e até mesmo uma eventual condenação. E aí depois, anos mais tarde, a segunda turma também se posicionou nesse sentido. O julgamento que finalizou em 2015, passou a se
apontar ou se debruçar, se direcionar a essa ideia de que o arquivamento do inquérito policial não faria coisa julgada material e apenas coisa julgada formal, não inviabilizaria a propositura da denúncia. Ao final de tudo, no que nos interessa, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2017, combinou com a seguinte conclusão na ordem de habeas corpus 87.395 lá do Paraná: arquivamento de inquérito policial com fundamento em excludente da ilicitude não faz coisa julgada material, é dizer, portanto, autoriza um eventual desarquivamento de acordo com o artigo 18 do Código de Processo Penal, em caso de notícias de nova prova, ou mesmo, presta atenção, a propositura de ação penal no caso de quê? De surgimento de novas provas efetivamente, como foi no caso concreto. Bacana, só que tem um grande problema. Esse é o entendimento hoje do STF, mas e o STJ? O STJ ainda não se debruçou sobre o tema, ou melhor dizendo, ainda não se submeteu ao novo entendimento do STF. Então, hoje, se sua prova vai ser agora, em agosto, você tem o STF dizendo que arquivamento com base em excludente de ilicitude não faz coisa julgada, ao passo que o STJ diz que a excludente de ilicitude como fundamento do arquivamento faz coisa julgada material. Para o STF, só formal; para o STJ, formal e material, inviabilizando a reabertura das investigações e, claro, também eventual propositura da ação penal. Isso vai durar, Pedro, não dá para saber até quando. A tendência é que o STJ se submeta, claro, ao entendimento do STF. Mas hoje, para sua prova, é assim que você deve posicionar. Se perguntarem, de acordo com os tribunais superiores, lembra, há divergência. De acordo com o STJ, lembra, e isso cai em prova, pelo amor de Deus. Arquivamento com base excludente de ilicitude gera coisa formal e material. Mas em relação ao STF, apenas formal. Na prova da DPU, salvo engano, afirmava que, de acordo com o STF, o arquivamento do inquérito policial calcado em excludente da ilicitude formaria coisa julgada material. Está errado, porque para o STF é coisa julgada formal, para o STJ é que é coisa julgada formal e também material, claro.